Eu venho de uma família polígama, na qual adorávamos ídolos. Quando meu pai faleceu, a amante do meu pai se voltou contra nós com ataques espirituais. Quando éramos crianças, procurávamos ficar protegidos desses ataques. Foi assim que me uni a uma igreja onde as pessoas diziam adorar a Deus. Mas afinal não foi assim, porque adoravam as representações de Deus. Por não estar satisfeita lá, me uni a outra igreja, que não era mais do que uma seita, onde as pessoas se vestiam de branco. Foi ali que eu recebi bruxaria. Eu não sabia como isso acontecia durante anos. Amei ao seu Deus e aos anjos, representações de anjos, esses seres, demônios, que não eram nada bíblicos. Um dia, os líderes dessa seita, que aparentemente era uma igreja que adorava a Deus, inclusive adoravam com velas a um chamado Jesus Cristo de Nazaré. Fui atraída e nesse momento eu ocupei o posto de visionária. As pessoas vinham até mim para que eu fizesse previsões do futuro, de maneira que eu pedisse aos anjos, aos demônios ou a Deus, mas na realidade não era Deus, mas sim o diabo. As pessoas não sabiam que eu tinha o diabo como base. A invocação dos anjos era um acontecimento nessa igreja. Amados, essas práticas não são nada bíblicas e têm sérias consequências. Só nos damos contas mais tarde. Esses líderes me disseram: irmã, temos visto que no espiritual estás animada pelo espírito de Abicou, nome de um demônio que domina a tua vida. Deves necessariamente, tão rápido como seja possível, passar por uma entrega. Para esse resgate, deves comprar frutas, inclusive 7 nozes de palmas. Qualquer religião que defenda o uso de frutas para atos espirituais, cuidado com elas. Sem saber o que ia acontecer, acreditei que era para o meu bem. Aceitei e obedeci porque eu estava em busca de libertação perfeita, grande proteção e salvação. Agora, meus irmãos, a verdadeira salvação e libertação perfeita só encontraremos em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz pela humanidade e ressuscitou ao 3º dia depois de morto. Esse ritual de resgate deveria ser realizado num bosque a partir das 11h30 da noite, com o pastor principal e eu. E às 11h30, quando eu fui ao bosque com o pastor principal da seita em que eu participava, eu não tinha avisado a nenhum membro da minha família e nem ao meu esposo, pois essas eram as instruções que eu havia recebido. Em busca da salvação, crendo que estava no caminho correto, fiz tudo o que os líderes dessa igreja seita me pediram que fizesse. A libertação só acontece quando a inspiração do Espírito Santo é algo de bom, mas quando são satanistas, disfarçados de anjo de luz, o que acontece é uma reunião de demônios que destruirão totalmente suas vidas, a menos que você volte para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu cheguei ao bosque, o pastor que queria libertar-me pegou das minhas mãos as coisas que eu havia comprado e ele me pediu que as entregasse enquanto rezava pelas nozes. Obedeci, seguindo suas orações. Ele rompeu uma das nozes com uma pedra e me deu o que tinha dentro e me disse: não mastigue, engula. Assim que eu engoli, eu voltei para casa até que eu me encontrei em minha cama. O que ele acabara de me dar era bruxaria. Reuniões noturnas a partir de então, todas as noites, espiritualmente. Eu fui a reuniões sem me dar conta. Passei 7 anos na bruxaria negra, destruindo casais, matando jovens e homens e mulheres, e a todos sem descanso, sem que ninguém desse conta de que eu era uma bruxa
nem sequer os meus filhos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que hoje me libertou por completo da bruxaria. Depois desse chamado resgate no bosque, eu me converti em uma das maiores visionárias daquela igreja. Essa mesma igreja dentro da qual se dizia expulsar demônios, mas os líderes mais poderosos não eram nada mais do que magos, como eu. Em um só ano, em meu pacto com o mundo da escuridão, assisti às reuniões noturnas para os líderes da igreja seita, na qual eu era uma membro ativa. Essa chamada igreja pregava o evangelho e eu fiz crer, em plena luz do dia, que estavam perseguindo demônios em nome de Jesus Cristo. Durante essas reuniões noturnas, firmei um pacto que não mataria nenhum membro da minha própria família, exceto os meus próprios filhos, a quem eu daria por sacrifício de qualquer tipo, feito por sua vez como aliança. Cada assistente deveria oferecer membros de sua família. Essas alianças aumentam o poder do doador e dos consumidores e os mantêm debaixo de maldições mais fortes e mais violentas. Nessa época eu tive 4 filhos, incluindo 2 gêmeos, a quem oferecemos em sacrifício. Matamos a meus filhos e no dia seguinte eu chorei como todos os demais. O visionário é uma pessoa com espírito impuro que pode contar-lhes o passado, mas o futuro, na verdade, é uma história cuidadosamente formulada por demônios que o fazem. Eles fazem isso se não o fizerem o que lhe pedem. Para você fazer de fato. Apenas Deus conhece o futuro e ninguém pode predizer o futuro a menos que isso seja verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. Como visionária, eu disse a uma pessoa: é a sua tia que está te cortejando. Quando você voltar, a verdade é que você está procurando, e essa é a prova de que ela é uma bruxa. Espiritualmente, antes que o meu cliente chegasse em sua casa, um demônio possuiu essa sua tia em questão e o forçou a comer com ela. Em vista desse sinal, meu cliente disse consigo que o poder de Jesus Cristo em minha vida era forte e que Deus me usava poderosamente. Eu tinha 10 demônios de alto escalão à minha disposição e cada demônio tinha outros demônios que eram inferiores a ele e que eles estavam sob seu comando na igreja. Mas não dizíamos que eram demônios, mas sim anjos de Deus ou anjos de Jeová. Quando uma mulher grávida veio consultar Deus comigo, espiritualmente eu girava o bebê que ela estava carregando em seu ventre e eu acusava um membro de sua família de causar aquela dor. Irmãos e irmãs em Cristo, eu os imploro, nunca comprem velas para ter visões de ninguém, porque indo até lá, você expõe voluntariamente a tua vida para o diabo e você dará a ele direito legal sobre você. És estéril? É Jesus Cristo, Filho de Deus vivente, que te dá filhos e te dá de graça. E para quem me pergunta, como eu poderia matar meus 2 filhos? Eu tinha 4. Inclusive, eu tinha que oferecer. No momento em que 2 deles são devorados por todo o centro de bruxaria, quando era minha vez de matar meus filhos, eu apelei para o espírito de um dos meus 2 gêmeos, onde eu coloquei o fogo. Tudo isso aconteceu espiritualmente. A criança começou a sentir febre. 3 dias depois, os pastores da igreja e eu comemos 18 dias depois. Fizemos o mesmo para o segundo. Claro, à morte de cada criança eu chorei amargamente como os outros. E meu marido me consolou dizendo: Deus deu, Deus tomou. Não chores, querida. Foi Deus quem quis assim. Na verdade, ele não sabia que eu era uma bruxa. Os líderes dessa igreja me estavam enviando para as missões de assassinato mais difíceis. Todavia, eu tinha êxito. Um dia, eles me pediram para eu amarrar uma vela com o nome de um de seus amigos, que também era meu amigo. Quando amarramos aquela vela com o nome, eu rejeitei categoricamente. Considerando isso como uma insubordinação,
meus assistentes pastores da igreja começaram a atacar-me espiritualmente. Como eles não eram tão fortes como eu, matei os 2 ajudantes. E eu estava prestes a lidar com o pastor principal, quando ele veio suplicar-me. Então, mais tarde, espiritualmente, eu competi com ele, até que ele morreu em um acidente. Amado, o feiticeiro é uma pessoa possuída, mas nem o diabo e nem os demônios têm misericórdia de ninguém. Eu estava em uma casa alugada e dentre os inquilinos estava um cavalheiro, que já foi membro da igreja seita a que eu pertencia. Mas ele, sem a menor dúvida de que os dirigentes eram mágicos, tinha se arrependido, porque algumas práticas não eram bíblicas, como invocar os anjos, e ainda melhor, ele havia recebido a Jesus Cristo em sua vida como seu salvador pessoal e passou a ser membro de uma igreja evangélica. Enquanto sua esposa evoluiu como visionária na seita em que ele pertencia, e também foi uma bruxa, sem saber que tinha resolvido em seu coração fazê-lo sofrer, até que ele retornasse à nossa igreja mágica. Só os principais líderes sabiam que a igreja era baseada em bruxaria. O mundo nos via como discípulos de Jesus Cristo, que faziam milagres, consultavam o futuro através de Deus. Enviei-lhe todos os tipos de enfermidades sem êxito. Era um cristão muito verdadeiro. Levou uma vida de santificação e não havia nenhuma maneira de fazê-lo passar por um pecado para tê-lo. Apenas pecou e arrependeu-se sinceramente e perguntou a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que vai perdoá-lo, porque ele só adorou a Jesus Cristo e não adorou mais ninguém. Toda vez que eu o assisti, não sendo capaz de alcançá-lo, eu o vi espiritualmente cercado por fogo. E eu comi para agradar sua esposa, que era, como eu disse antes, uma bruxa, mas de um grau inferior ao meu. Naquele momento eu tinha mais do que 10 demônios de alto nível à minha disposição, mais 16, todos de alta classificação. Feito isso, eu me aproximei dele fisicamente alguns dias após o enterro, enquanto ele ainda sofria a perda da sua esposa. Eu disse a ele: você diz que nasceu de novo e que foi para nascer de novo que nos deixastes. Deixaste nossa igreja e foi. Essa oração que você está fazendo é que não evitou a morte de tua esposa. Você não vê que a bruxaria tem aumentado? Isso não é suficiente para que você volte para nós? Aquele cavalheiro, sem desanimar, me contou que havia pedido à sua esposa que se arrependesse de seus pecados e que desse sua vida para Jesus Cristo para nascer de novo. Mas ela nunca havia aceitado, porque o diabo tinha cegado seu entendimento. Você disse que matou minha esposa. E por que não conseguiu me matar? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está em minha vida. Algum tempo depois, ele começou a pregar o evangelho de novo, pedindo-me que me arrependesse de todos os meus pecados e que entregasse a minha vida a Jesus Cristo. Porque ele tinha solução para todos os meus problemas. Eu lhe respondi com arrogância, esperando que se irasse e eu usasse a sua própria ira contra ele. Os magos te farão pecar para usar os seus próprios pecados contra você. O Filho de Deus é uma pessoa que não fica brava. Ele me sorriu e me disse: Jesus te libertará. Amado, se és um feiticeiro e não tens Jesus Cristo em sua vida, necessitas recebê-lo como Salvador. Sem Jesus, ninguém poderá lhe proteger dos mágicos. A verdadeira proteção contra os mágicos é completamente gratuita e se encontra em Jesus Cristo. Depois da morte do pastor principal, os maiores e poderosos líderes da igreja, todos foram embora. Era como se eu estivesse segurando uma frigideira pela alça. Eles estavam muito furiosos comigo e estavam liberando uma guerra mais atroz. Fatigado por essa falta de paz, deixei a igreja para unir-me a um culto de um líder conhecido por expulsar os magos e livrar os que estavam por sua influência.
Esse líder, em vista daqueles que vinham consultar o protetor anti-bruxaria, assim só os feiticeiros lideravam esse ídolo. Sabe-se que quando se fala de um ídolo que luta contra os magos, não é mais do que outra classe de magos. O mundo considerava esse ídolo como um deus, filho do Deus Supremo. Agora, eram só estátuas ao redor das quais operam as legiões de demônios. Sejamos realistas, irmãos e irmãs, e sejamos racionais. Pode Satanás proteger-se de si mesmo? Só Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivente, pode proteger contra a feitiçaria. A quantidade necessária para me aderir e me registrar nesse culto voodoo era de aproximadamente 84 mil francos. Mas por eu ser uma bruxa, eu passava espiritualmente nas estantes dos vendedores e pegava o seu dinheiro. Mais tarde, as pobres damas simplesmente não entendiam como poderia ter desaparecido o seu dinheiro. Alguns se perguntavam se havia dado o dinheiro aos seus clientes. Assim, roubei 100 mil francos. Em lugar de 84 mil francos, eu dei 100 mil francos. Com a complacência dos líderes do convento satânico. Muitas vezes se percebe que estás perdendo dinheiro sem saber como, ou pensa que está manejando mal, mas não sabe exatamente o que fez com seu dinheiro. Amado, necessita lutar e orar contra a bruxaria e entregar seus dízimos à igreja para que o Senhor ordene ao devastador que se afaste de você e de suas posses. Inclusive hoje, Jesus pode protegê-lo e livrar-te das bruxarias. É possível que tenha escutado acerca de muitos Jesus em imagens, mas talvez não tenha experimentado o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus, ele não tem conexão com a bruxaria, nem com nenhuma prática antibíblica. Desde a primeira vez que eu vi o líder do culto demoníaco, eu soube que ele era um mago, mas ele não suspeitava nada de mim, pois eu era superior a ele. Quando eu dei os 100 mil, ele quis dar-me um câmbio e eu me neguei. Então, ele estava feliz, pois ele me tomou por uma nova recruta, rica, que queria se integrar à sua religião. Quando eu expliquei para ele que eu era uma visionária, em minha ex-igreja, ele me falou nesses termos: se tu podes confiar em mim, essas coisas, eu também vou te confiar um segredo. Eu uso bruxaria, mas de outra maneira. E pela segunda vez eu recebi bruxaria. Ao chegar ao seu grupo de magos, rapidamente ele se deu conta de que eu era mais importante que ele e que todos os seus colaboradores. Usei a bruxaria que me haviam dado para matar meus próprios filhos. E todos comemos juntos e fiquei com esse feitiço voodoo ídolo, matando a maioria dos que vinham a mim contar-me seus problemas e os que queriam consultar o futuro. Que o Senhor Deus vos abençoe. Amém.